Olá pessoal, povo de Deus, boa noite a cada um de vocês. Espero que cada um estejam todos bem. Hoje vai ser o Salmo 13. Espero que seja uma boa leitura, um bom entendimento e que abençoe a sua vida. Que este salmo possa alegrar o seu coração. Salmo 13. Até quando, Javé? Do mestre de canto, Salmo de Davi. Javé, até quando me esquecerás? Para sempre? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando terei sofrimento dentro de mim e tristeza no coração, diante dia e noite? Até quando meu inimigo vai triunfar? Atenção, Javé, meu Deus, responda-me, ilumina meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Que o meu inimigo não diga, eu o venci, e meus opressores não exultem com meu fracasso. Quanto a mim, eu confio no teu amor. Meu coração exulta com a tua salvação. Vou cantar a Javé por todo o bem que ele me fez. Amém e graças a Deus. Que salmo lindo e abençoado. Aqui, né, o Salmo 13, aqui, Salmo de Davi, ele era se sentindo muito perseguido e também estava sentindo que Deus o estava esquecendo, que Davi pensava que estava sozinho, sem a ajuda de ninguém e também sem a ajuda de Deus. Aí Davi suplicou a Deus que porque Deus me esqueceu, né? Falando, perguntando se era para sempre que tinha esquecido ele, perguntando por que se escondeu a sua face, querendo dizer que Deus não estava junto com ele. E Davi estava se sentindo muito triste, falando, né? Que a tristeza e o sofrimento estavam dentro dele e no coração, né? Dia e noite. Aí ele orava a Deus e perguntava até quando os inimigos iam triunfar nas custas dele, vencendo a ele. Aí sempre como Davi, ele falava, perguntando a Deus, responde-me, porque ele pensava que Deus tinha virado as costas para ele e não estava nem lhe ajudando e nem lhe respondendo, porque Davi estava se sentindo muito pressionado, né, pelos seus inimigos, porque nesse tempo Davi era rei, né, rei de Israel, e tinha muitas nações contra o povo de Israel, e Davi era o rei de Israel mais forte, mas eram muitos os inimigos de Davi, e Davi estava muito confuso, né, nesse momento aqui. Aí Davi até falava para que ele não se adormeça na morte,
e para que o inimigo não fizesse vergonha a Davi, dizendo, porque Davi tinha perdido, aí o inimigo ia falar, eu venci. E dizendo que os inimigos iam festejar, fazer festa, né? Por ter derrotado Davi, o rei de Israel. Mas Davi sempre teve fé, nunca, nunca perdeu a fé em Deus e, e sempre pediu a ajuda de Deus. E disse que seu coração sempre está em Deus. Aí Deus sempre estava com Davi, Deus ajudou e Davi pôde, pôde cantar a vitória e ficar feliz e alegre, porque Deus o ajudou. Fez Davi ser o maior rei de Israel, o maior vencedor, nunca perdeu uma batalha e, e Davi, quando estava confuso, achando que Deus tinha o esquecido, aí Deus deu a resposta a Davi, dando-lhe a vitória e o que o seu coração pedia, né? Aí Davi falou, vou cantar sempre a Javé para todo o bem que ele me fez, né? Porque Deus fez muito bem a Davi, fez ele ser rei de Israel e ser o melhor rei. O primeiro rei de Israel, para quem não sabe, né? Espero que cada um sabe, foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel que, muitos tempos, o povo de Israel não tinha um representante, um rei. Todas as outras nações, as nações pagãs que não acreditavam no Deus verdadeiro, eles tinham seus deuses, outros deuses, né? A gente pode falar que são deuses falsos. Aí o povo de Israel sofria muito porque não tinha um líder para defender o seu povo. Aí nesse tempo o povo de Israel era muito. Pedia aos soldados, aqueles que representavam a comunidade, o povo de Israel, eles pediam um rei. Aí o profeta, se eu não me engano, o profeta Samuel consultou a Deus e que o povo estava pedindo a Deus um rei. E Deus colocou um rei. O primeiro rei foi Saul. Saul foi um grande rei, o primeiro rei, venceu muitas batalhas, porque Deus o ungiu, o primeiro rei, com muita vitória. Mas ele se corrompeu no caminho, fez algumas injustiças e, ele se envolveu com, com coisas ocultas, né? E que Deus reprova. Aí Deus falou através do profeta Samuel que o seu reino seria entregue a outro rei, que no caso seria Davi. Aí então por isso aqui fala, Davi foi um grande rei, o mais vitorioso de Israel. Aí Deus amou a Davi, porque Davi era o rei mais confiante e amoroso por Deus. E Deus o abençoou sempre. E por isso aqui fala que vou cantar a Javé por todo o bem que ele me fez. Davi estava
como se diz, estava reconhecendo o quão bem Deus o abençoou, sendo um grande rei e vitorioso. Então foi isso, pessoal, povo de Deus. Aqui foi o Salmo 13. No começo, Davi, né, se sentindo fraco, né, porque as emoções, não, a pessoa é humana, às vezes sente algumas coisas, algumas dúvidas, mas Deus o fez, o que ele não esperava, Deus fez, né, lhe deu alegria, felicidade e todas as maravilhas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou, vá se inscrevendo no canal, comente, compartilhe com algum amigo, sua família. E foi isso, Salmo 13. Deus o abençoe cada um de vocês.